Beto. Eu gosto muito de assistir seus vídeos, principalmente as pregações. Não deixe de postar as pregações. Amém, Jesus. Você que trouxe a palavra de Deus, abre o Evangelho. Lá em Marcos, no capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. Amém? Acompanha comigo. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Amém? Vou ler mais uma vez. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aleluia. Eu creio que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus ele foi preso, foi julgado injustamente. Pilatos não viu nada nele para que o condenasse à morte, mas o povo de tanto insistir, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos diz: como é que eu vou crucificar o vosso rei? Ah, nós não temos rei, nosso rei é César. Crucificam. E ali Pilatos ficava com aquele temor dentro do seu coração, porque até mesmo a sua esposa chegou para ele e disse: não entres na questão desse justo, porque ele nada fez. Ela teve um sonho e ela viu que Jesus era justo, mas Pilatos, por influência dos que estavam ali, ele decidiu soltar Jesus e não Barrabás. Então ele morreu, e era preciso que ele viesse a morrer, porque ele, mesmo antes da fundação do mundo, ele já sabia que iria vir aqui à terra morrer pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecadores. Mas ele alertava aos seus discípulos e a todos que ali estavam que era necessário que o Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ele viesse a ressuscitar. E Jesus ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele apareceu. Os primeiros a verem ele ressuscitado foram os soldados. Depois Maria Madalena. E Maria Madalena estava ali, não viu nada no túmulo. Aí aparecem dois anjos. Por que choras?
levaram o meu Senhor, não sei aonde puseram. Diga-me onde está para ele buscar. Mas depois ela reconhece Jesus. Antes ela achava que Jesus era um jardineiro. E quando ela reconhece Jesus, ela imediatamente diz Rabone, que quer dizer no hebraico mestre. Aleluia. E Jesus pede para que Maria Madalena avise para os seus discípulos que o viu ressuscitar. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos comigo no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 11. Acompanha comigo. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, que diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abriu-se. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Aleluia! Vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu os tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus, depois ressuscitado, surpreende Maria Madalena, aquela mulher que outrora queriam apedrejá-la, mas depois que ela foi perdoada por Jesus, ela passou a servi-lo, e ela não se apartou mais de Jesus. Que bom seria que quando alguém em que entregasse a sua vida para Jesus, não mais se afastasse da presença do Senhor, mas continuasse firme na presença de Jesus até o fim. E Maria Madalena foi assim perseverante. Jesus diz: vai aos meus irmãos, paz do Senhor, vai aos meus irmãos e anuncia-lhes que eu ressuscitei, como eu havia falado.
E ela sai correndo, alegre, feliz, porque o seu Senhor ressuscitou como havia prometido. Aleluia! Glória a Deus. Verso 19 do capítulo 20 de João. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se luz retiverdes, são retidos. Amém? Aleluia. Então todos reunidos ali naquela casa, com as portas e janelas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, para que os judeus não viessem fazer mal com eles. Estavam ali trêmulos, com medo, e de repente Jesus entra naquele local, naquela casa, com tudo fechado, e diz: paz seja convosco. E ali Jesus os encheu com o Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, não tem medo mais nada. Não tem medo mais nenhum judeu. Porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos fortalece, é quem nos fortalece. É Ele que tira de nós todo medo. É Ele que nos dá poder para enfrentar toda a fúria do inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Mas, mesmo eles vendo Jesus ali, mesmo Jesus tendo mostrado as mãos e o seu lado direito, eles ainda não creram, ainda ficaram temerosos, e só tinha os 11, ainda faltava o Tomé. Aí quando o Tomé chega, vamos ver aqui comigo no capítulo 20, verso 24 de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Até hoje tem pessoas que não creem que Jesus ressuscitou. Mas Jesus, ele ressuscitou. Tem pessoas que dizem que Jesus, ele foi tirado do túmulo por Deus, que ele não provou a morte, ele estava só dormindo para disfarçar a sua morte, que Deus o levou e só vai apresentar a ele no dia do juízo. E a palavra não nos ensina dessa forma. A religião, ela distorce a palavra de Deus. E dois desses, certo dia chegaram na minha casa
de manhã, no domingo de manhã cedo, e eu estava lá no terraço, ou fui no jardim, quando tinha um jardim na minha casa. Aí, bom dia, eu respondia. Nós viemos falar aqui de Deus. Aí eu citei o versículo para eles. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo aí foi um impacto no coração deles, que ele viu. Você é evangélico, mas pela misericórdia do Senhor, seu evangelho. Tá bom, tá bom. Bom dia, outro dia nós viemos aqui. Então, nunca mais vieram. E os dois me conhecem. Mas, quando você cita a palavra de Deus, o diabo cai por terra. O diabo cai por terra. O diabo, ele treme. Ele não suporta. Por isso que no início, quando eu estava orando, eu estava citando alguns versículos da palavra de Deus, porque o diabo, ele não desiste. Ele desiste logo. E Jesus, ele ressuscitou. Mas Tomé diz: eu não creio. Eu só creio se eu colocar o dedo nas feridas dos cravos e a minha mão do seu lado direito. Se eu ver isso, eu creio. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 26 do Evangelho de João. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Aleluia. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.